Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook, também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 9 até o 11, diz assim a palavra de Deus. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado os 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando, e ouvindo eles que viviam e que tinha sido visto por ela, não creram. Então é interessante que primeiramente Jesus aparece ali, ele ressuscita, né? E ele aparece para Maria Madalena. Maria Madalena ali vê ele, né, e tal. E é interessante que ela vai levar as boas notícias daquilo que Jesus havia falado, né? Porque Jesus falou que ressuscitaria ao terceiro dia e o encontro dos discípulos e também de Pedro. O que acontece? Quando ela chegou ali para falar com eles, né? Eles tinham duas coisas que eles estavam tristes e chorando. E ali ela trouxe alegria, ó, Jesus está vivo, ele está vivo e tal, e eles poderiam naquele momento parar de ficar triste e parar de chorar e se alegrar. Mas a Bíblia diz que eles não creram. Embora Jesus já tivesse avisado para eles há muito tempo, sempre que ele seria morto e ressuscitaria o terceiro dia. O que me leva aqui a pensar é a memória da gente, muitas vezes, que elas guardam mais coisas ruins do que coisas boas, né? Se é da gente guardar boas lembranças e acreditar naquilo que foi falado de algo bom, a gente acaba não acreditando e permanece do mesmo jeito que a gente está. E, infelizmente, os discípulos continuaram tristes e chorando, embora Jesus tivesse cumprido aquilo que tinha falado, mas eles não acreditaram. Assim também é com nós. Quantas vezes nós realmente chega boas notícias para nós, mas nós somos muitas vezes levados para o estado presente que nós estamos, né? Aquilo poderia mudar, a gente poderia parar de ficar triste, a gente poderia nos alegrar, mas a gente continua naquele quadro caótico, catastrófico e ruim que a gente está. E os discípulos assim também o fizeram, né? Eles não acreditaram. Então, como você não acredita naquilo que Jesus fala, você continua vivendo o mesmo quadro, embora você poderia sair daquele quadro. Eu não sei como você está agora. De repente, você tem Jesus na sua vida. Jesus entrou na sua vida, está aí, mas de repente você continua ainda triste e chorando. Por quê? Porque quando você coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida, o centro da sua vida é Jesus, você sai desses quadros a qual você se encontra, né? Então é isso. Eu queria te falar que Jesus, ele ressuscitou. Maria Madalena trouxe a notícia e os discípulos não creram. Por isso, quando você não crê, quando você continua duvidando, quando você continua com incredulidade, quando você continua sendo dominado por coisas negativas, ela se torna senhor da sua vida. E às vezes, o que está se tornando senhor da nossa vida é a tristeza e o choro. Mas eu queria te falar que quando Jesus entra na sua vida, ele enxuga dos seus olhos toda lágrima e tira também a tristeza do seu coração. Você ergue a cabeça e você acaba tendo um sorriso nos seus lábios e no lugar da tristeza, você passa a ter alegria. Vamos orar?
Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida. E que nós possamos entender aquilo que o Senhor é e viver aquilo que o Senhor quer. Quando a gente viver aquilo que o Senhor quer e entender aquilo que o Senhor está falando, a nossa vida vai ter muito mais a nossa vida vai chegar, vai ter muito mais algo melhor do que aquilo que nós estamos vivendo. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus, até lá, em nome de Jesus.